Bom dia, amados. No nome de Jesus Cristo, que Deus continue vos abençoando. Como Paulo saudava sua igreja, ele disse: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Amém? Os apóstolos saudavam dessa maneira. E se estamos na era em que os filhos de Deus retornariam à fé apostólica, os cumprimentos têm que ser os cumprimentos apostólicos, o entendimento apostólico, sabendo que Jesus tem um Deus e Pai. E se somos irmãos, e eu creio que cada um de vocês são irmãos de Jesus, então o mesmo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo Deus e Pai que cada eleito está vivenciando nesse momento, está compartilhando nesse momento, está interagindo nesse momento com o Deus e Pai, com o nosso Deus e Pai. Amém? Vou entrar nas escrituras com os irmãos em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Está escrito: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Bondoso Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor. Peço no nome de Jesus Cristo que o Senhor vivifica, Pai, essas pequenas palavras. Que seus filhos, ó Deus, possam, Pai, entender o propósito do Senhor no tempo que estamos vivendo, ó Deus. Pai Santo, se Enoque foi um tipo da noiva, Senhor, que a noiva possa entender a trajetória de Enoque. Pai Santo, que a palavra do Senhor possa vivificar seus filhos, ó Pai. Eu peço no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. O mensageiro tem nos ensinado, o irmão Brana tem nos ensinado, que Enoque é um tipo da noiva. E sendo um tipo da noiva, a noiva tem que saber hoje com quem ela está andando. Porque Enoque sabia com quem ele estava andando. E a palavra diz, aonde nós lemos, acabamos de ler, e andou Enoque com Deus. Algumas pessoas estão andando sem Deus, estão andando com um falso Deus, achando que estão andando com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente os irmãos de Jesus andarão com o Deus e Pai, porque eles sabem quem é o Pai deles. Nós sabemos quem é o nosso Pai. Então nós sabemos com quem andamos. Então as pessoas sentem uma falsa sensação, e essa falsa sensação faz com que elas pensam que estão andando com Deus. Mas Enoque tinha certeza. E se a noiva, Enoque é um tipo da noiva, se foi o profeta que diz, nós não questionamos, nós cremos. Se ele é um tipo da noiva, e ele sabia com quem ele estava andando, somente a noiva, hoje, saberá ou entenderá a presença de Deus aqui na terra, porque Deus está aqui para caminhar com você, da mesma forma que ele caminhou com Enoque.
Então você observa pelas Escrituras que Deus o tomou porquanto ele permaneceu no caminho, permaneceu na trajetória. Andar com Deus é sair da frente, para que Deus possa ter o controle da sua vida. Uma coisa é você dizer que Enoque andou com Deus. Outra coisa é você explicar, é entender como que ele andava. Então são explicações que somente um profeta poderia trazer para nós nesse tempo final. As pessoas têm vários tipos de exemplo, líderes, né? Tem pessoas que elas estão se espelhando, são seguidores de determinadas pessoas, mas só que essas pessoas não têm uma liderança sobre elas. Elas são seguidas, mas não estão seguindo a palavra de Deus. Elas não têm um líder sobre elas. Mas Moisés tinha um líder sobre ele. A igreja tem um líder sobre ela. Então, quando Moisés subiu no monte para se despedir, o líder estava com ele. Então você entende que esse mesmo líder que estava com Moisés é o mesmo líder que está aqui hoje, dirigindo, controlando as emoções de sua igreja. Controlando as emoções. Então esse líder, ele está aqui para guiar você como ele guiou Enoque. Então vamos entender um pouco de que forma que Enoque foi guiado. Porque existe uma presença sobrenatural aqui, que se você não entender essa presença, você jamais será guiado por ela. Se você fazer parte das coisas do mundo, você jamais será guiado por ela. Se você for um crente só na igreja, e na sua casa você não tem um comportamento cristão, ou aonde quer que você vá, você não está na mesma condição de que Enoque estava. Por que você não está na mesma condição? Porque Enoque andou com Deus e você não está andando. A sua vida está dando testemunho disso. Temos que parar. Aonde é que eu estou errando? Somente Deus pode fazer isso. O homem jamais pode fazer esses tipos de coisa. Amém? Então vamos ver um pouco mais sobre Enoque, que a palavra diz que ele andou com Deus e Deus para si o tomou. Amém? Então na mensagem, o primeiro selo, o irmão Branham nos diz, Enoque tipificava a noiva. Ou Enoque era um tipo da noiva. Ele diz, Enoque, Noé passou pela tribulação, pelo período da tribulação, e sofreu e tornou-se um bêbado e morreu. Mas Enoque andou diante de Deus por 500 anos e teve um testemunho que agradou a Deus. Que testemunho foi esse que agradou a Deus? O irmão Branham diz, com fé de rápido, um testemunho com fé de rápido. Isso agradou a Deus. Então ele teve um testemunho de fé de rápido, que aquilo, ele tinha que passar aquele testemunho dele para as pessoas. Não adianta nada algo ser manifestado ou entregue para você e você não passar aquilo para as pessoas.
Então ele teve um testemunho de fé de rápido. E apenas começou a andar. Ele teve esse testemunho e apenas começou a andar. Andar com Deus. Entenda isso. Apenas começou a andar e subiu aos céus. E foi para casa sem nem mesmo ter provado a morte. Nunca morreu de modo algum. Esse é um tipo da noiva. E no versículo seguinte, no parágrafo seguinte, o irmão Brana diz, falando sobre Enoque, ele disse: este é um tipo de nós. Um tipo de nós. Agora, se eu digo que sou um tipo de Enoque, porque um homem que está andando com Deus, Deus não participa das coisas do mundo. Então, se eu parar para participar de certas coisas, Deus continua andando e vai se afastando. Você observa que tem pessoas hoje que elas pararam para participar de coisas do mundo. Participar de coisas do mundo é participar de coisas de igrejas. Começou a dar ouvido para pregações. Viram certos tipos de luz, aonde não era a luz da palavra. Essas pessoas foram enganadas e pararam para ouvir certos tipos de voz. E não era a voz de Deus. E quando não é a voz de Deus, você já não está caminhando com Ele mais. Então eu imagino que Enoque ouviu muitos tipos de evangelho, muitos tipos de voz. Mas ele sabia com quem ele estava andando. Então essas pessoas que pararam para ouvir certos tipos de pregação ou certos tipos de voz, e você sendo um tipo de Enoque, essas pessoas já não alcançarão você mais. Elas não acompanharão o seu aprendizado. Porque elas estão, de uma certa forma, longe daquele que começou a caminhada ao seu lado e ao lado dele. Mas ele estacionou. Às vezes você está andando por uma determinada rua, ou uma mata, ou você está fazendo uma caminhada. Muitas pessoas gostam de fazer uma caminhada de manhã. Aí você vê aquela paisagem, você para observar aquilo. E Satanás tem colocado tantas paisagens, tantas coisas bonitas na frente das pessoas, espiritualmente dizendo, e elas param para observar aquilo. Mas só que o cristão, ele é cego, ele é mudo e cego para essas coisas. Ele apenas enxerga somente a palavra. Ele sente somente a palavra. E quando você sente a palavra, e a palavra é Deus mesmo, você quer estar onde a palavra está. Por mais bonita que seja aquela paisagem, por mais grande que seja aquela igreja, é uma paisagem bonita, aquele coral bonito. Aquilo não te satisfaz. O profeta tem dito que aquilo são defuntas floridas. Permaneça com a palavra. Permaneça como Enoque. Temos que continuar até o nosso destino. E o nosso destino não é aqui. Não deixe com que essas paisagens tirem o foco da palavra que está em você. Esse é um trabalho do diabo. Ele pintou um quadro, uma paisagem bonita para Eva. E Eva se parou e ficou admirando aquilo. Ele pregou uma mensagem tão bonita que aquilo tirou Eva da presença de Deus. Mas se você é um tipo de Enoque, jamais a serpente do dia que você está vivendo
tirará você da mensagem, tirará você da palavra. Você continuará com Deus. Deus está guiando seus passos. Ou você pensa que o único pregador foi a serpente? Hoje tem filhos da serpente fazendo a mesma coisa que o papai fez. O papai serpente fez. Então, a geração da serpente estão hoje nos púlpitos da mensagem. Satanás quer estar aonde Deus está. Ele quer ser adorado como Deus. Ele está pregando uma mensagem quase igual à palavra de Deus. Ele está pintando um quadro para você. Assim como o papai serpente pintou para Eva. E você é um tipo de Enoque. E Enoque, Deus o levou. Ele andou com Deus até mais não sentir as suas pernas. Aí Deus o levou para a glória. O irmão Bruno está dizendo aqui que este é um tipo de nós. Os que estivermos vivos e permanecermos, não impediremos aos que estão dormindo. Nós não vamos impedir. Nós sabemos aonde nós temos que ficar. Nós sabemos até aonde nós temos que ir. Porque somos inteligentes? Não. É porque quando Deus para, nós paramos. Quando Deus anda, nós andamos. Amém? Os irmãos hebreus, Israel no Egito, ou Israel em sua trajetória, quando a coluna de fogo parava, eles montavam seus acampamentos. E quando a coluna de fogo começava a se mover, eles já desmontavam tudo que eles tinham montado ali para descansar e continuavam com a coluna de fogo. Continuavam seguindo-a. Então você tem que ser sensível hoje à coluna de fogo. Você tem que ser sensível hoje à palavra de Deus. Somente aqueles que são sensíveis serão como Enoque foi. Somente esses. O mensageiro, o irmão Branham ainda nos diz na mensagem As 10 Virgens, ele disse nessa mensagem, no parágrafo 345, ele disse: ó Deus, que algum dia a igreja, que é um tipo de Enoque, por 500 anos ele andou diante de Deus, caminhou, andando na luz. Caminhar diante de Deus é andando na luz. Você não vai parar e vai prestar atenção em certas luzes, que estão uma na direita, outra na esquerda. Uma força de expressão para você entender. Existe um quadro bonito pintado na sua direita, outra paisagem na sua esquerda. Por que isso? Para tirar o seu foco da luz verdadeira. Mas Enoque sabia qual era a luz verdadeira da palavra. Então não tinha brilho de outras luzes para que ele pudesse parar e observar aquilo. Ah, tem uma aurora boreal ali. Eu vejo que muitas pessoas elas fazem excursões, né? Essas pessoas que têm uma vida estabilizada, têm uma vida tranquila socialmente, né? Uma vida ganha, como dizem. Então essas pessoas viajam muito. Então elas saem para ver a aurora boreal, porque é um quadro muito bonito. Então existem certos tipos de coisas que é pintado, certos tipos de paisagem que é colocado, é justamente para tirar você do foco, do caminho. Pessoas, quando vão no Rio de Janeiro, elas não conseguem ir no Rio de Janeiro, muitas vezes, e não parar ali no Cristo Redentor. Ah, eu vou no Rio de Janeiro, mas
A intenção delas é parar embaixo daquela estátua. Nos Estados Unidos, você sabe que ali tem estátua da liberdade ali. Então são coisas que vão atrair a visão das pessoas. Então nessa caminhada que você está, tem coisas que vão atrair a sua confiança, o seu entendimento, atrair a sua mente, seus olhos. É por isso que o problema está naquilo que você vê, aquilo que você está observando. Porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será são. Os olhos têm que estar bem, os olhos espirituais têm que estar bem. Então Enoque caminhou, ele andou na luz. Andar na luz é ficar focado somente nela. Não se preocupe quando aparece uma pregação que você nunca viu igual. Olha, eu nunca vi um homem pregando como aquele homem está pregando. Olha, pastor fulano de tal. Cuidado, aquilo é uma falsa luz. Observe a vida dele. Observe a igreja dele. Aquilo é uma falsa luz. Nossa, mas naquela igreja tem um líder de cântico. Ali tem um coral muito bonito. É uma falsa luz. As coisas de Deus são simples. O profeta pregou a mensagem Deus em simplicidade. Deus está nas coisas simples. Então ele andou na luz. E andando na luz com um testemunho. Ele tinha um testemunho. Então você tem que ter algo hoje para testemunhar para as pessoas. Eu tenho que ter algo para testemunhar para as pessoas. E qual foi o testemunho de Enoque? Estamos aqui aprendendo como ele foi. Porque somos um tipo. Somos um tipo. Enoque se espelhou em quem? Você tem que saber em quem foi Enoque se espelhou. Então ele teve um testemunho. Que testemunho que é esse? O irmão Branham continua, ele diz, tudo que Deus dizia, ele fazia. Vou perguntar para você, tudo que Deus está dizendo, você está fazendo? Enoque fez. Enoque fez. Ele fez o que Deus dizia, Deus conversava com ele. Muitas vezes estamos tão envolvidos com as coisas do mundo que não ouvimos a voz de Deus. Então Deus dizia e Enoque fazia. Observa a diferença. Se não estivermos nessa condição, não estamos andando com Deus como Enoque andou. Então Deus dizia e Enoque fazia. O irmão Branham disse, ele não o desagradou. Ele não desagradou a Deus. E muitas vezes nós desagradamos Deus com coisas que poderíamos suportar. Hoje você olha para a pessoa, citando o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, na frente do judeu, ele agia como judeu, e na frente do gentil, ele agia como gentil. E ele não podia agir como gentil. Ele tinha que agir como aquilo que Deus tinha estabelecido para ele. Ele tinha que agir como aquilo que ele era. Ele não era gentil, ele tinha que agir como gentil. Então você é um cristão. Observa você. Na igreja você é cristão. Mas fora da igreja você começa a interagir com pessoas que um cristão passa perto e se envergonharia dele.
E muitas vezes você tem certos tipos de pessoa como amigo. Na igreja, Deus abençoe. Na rodinha de amigo é mano, é cara, é nós. Não é assim que eles falam? Oi, tiozinho. Vamos lá na casa do tiozinho. Essas pessoas não são crentes. Essas pessoas não estão andando com Deus. Então, quando você começa a andar dessa forma, preste bem atenção. Quando você começa a andar dessa forma, você jamais ouvirá a sensibilidade de Deus. O irmão Brana diz que a pomba, falando de Deus, falando do Espírito Santo, ele diz que a pomba ela é sensível. Qualquer coisa que você faz, ela alça voo e se assenta no lugar mais alto. Mas quando aquele espírito ele te deixa, ela volta. Mas só que muitas vezes as pessoas não dão lado para a pomba. Não dão lado para o espírito. O meu filho nunca me viu de bermuda. Meu filho nunca me viu sem camisa. Só se acontecer um acidente dele entrar no quarto ou estiver me trocando, mas jamais eu quero dar esse gosto, não vou dizer um gosto, mas dar essa decepção. O cristão, quando ele age de certa forma, ele está decepcionando. Decepcionando quem? Se você parar e analisar, o irmão Branco está dizendo que Enoque não desagradou a Deus. Então tome cuidado para não desagradar. Tome cuidado por achar que está andando com Deus e está na falsa luz, no falso entendimento da sua cabeça. Enoque não desagradou. O que o Senhor dizia para fazer, Enoque fazia. Agora, ele era um tipo. Recordem. Então, Enoque, ele era um tipo. Um tipo da noiva. A arca é um tipo dos judeus, os 144 mil, que são levados do outro lado, o qual é Noé e seu grupo. Mas Enoque foi para casa um pouquinho antes do dilúvio. É isso que Deus está preparando para você. Preparando o caminho para casa. Preparando o momento de te levar para casa. E vocês observam que foi um pouquinho antes do dilúvio. Deus o levou para casa. Então, pouco antes que esse mundo possa pegar fogo, pouco antes que Satanás possa tomar o controle de toda a raça humana, Deus levará você para casa. Deus levará você para casa porque você está andando com Ele. Deus está aqui para tirar um povo desse sistema. Mas para que Deus possa tirar esse povo precisa andar com Ele. É por isso que somos um tipo de Enoque. O irmão Brano disse, você sabe disto. Então, Enoque apenas continuou andando na luz. Você só precisa fazer isso. Você só precisa continuar andando na luz. Observe que o irmão Branco está dizendo que é apenas isso que você tem que fazer. Apenas continua andando na luz. Até que um dia, ele sentiu seus pés se afastando do chão. E ele ficou preocupado com isso? Não, o que aconteceu então? O irmão Brana disse, ele apenas seguiu andando. Apenas siga andando. Esqueça o que estão
nas laterais da sua vida. Esqueça os que estão no lado direito ou esquerdo da sua vida. Queime cada ponte que está atrás de você. Você passou por uma ponte, queima ela. Porque você não voltará mais. E quem está lá atrás não pode te pegar mais. Você queimou aquele desejo que você tinha. Você queimou. Você passou pela ponte do pecado, você queimou aquela ponte. Você passou pela ponte da desobediência, você queimou aquela ponte. Aquilo está apagado da sua mente. Agora você continua andando com a palavra. E Enoque continuou. Ele apenas continuou andando na luz, até que um dia ele sentiu seus pés se afastando do chão. Ele apenas seguiu andando. E ele entrou na glória sem mesmo morrer. Isto é correto. Deus o levou porque ele estava andando na luz, com um testemunho que ele andava na luz de Deus. Continuou caminhando, caminhando, caminhando. É isso que você vai fazer. Estou falando para o eleito. Estou falando para a noiva. É isso que você tem que fazer. Apenas continue caminhando. Apenas permaneça com a palavra do Senhor. Amados, Enoque, se ele é um tipo da noiva, e eu creio que é, vindo dos lábios do profeta. Então, você, noiva, e Enoque são a mesma coisa. Enoque estava tipificando quem também? Você observa que o William Branham está dizendo que tudo que Deus falava, Enoque fazia. Tudo que Deus apontava, Enoque fazia. Deus era os olhos de Enoque. Deus estava, andar com Deus é com Deus dentro de você. Jesus andou com Deus. Você observa que Jesus andou com Deus e Jesus dizia, eu não posso fazer nada. O irmão Branham diz que Jesus, o ministério de Jesus, foi baseado nas visões do Pai. O ministério dele. Então o ministério da noiva é baseado nas visões do Pai. E Enoque ele estava como Jesus. Porque Enoque não podia fazer nada. Ele esperava por Deus. Tudo que Deus falava para ele fazer, ele fazia. Jesus era a mesma coisa. Jesus não podia ressuscitar, não podia ir aonde Lázaro estava, para que Lázaro pudesse ser ressuscitado. Porque ele dependia do Pai. Aquele que estava com ele não queria ir naquele momento, ele tinha que ficar parado. Não me importa os problemas que chegam diante de você, fique parado. É o meu pai que se foi, todos morrerão. É minha tia que se foi, todos morrerão. Apenas chore por eles, apenas ore por eles enquanto eles estão vivos, para quando chegar o momento da partida, você deu o melhor de si. O que é dar o melhor de si? É ficar onde Deus quer que você fique, no posto de dever. Todo cristão permanecerá no posto de dever. Observe Jesus. Aí você vai ter um quadro completo de Enoque e você. Estou dizendo da noiva. O irmão Branham diz na mensagem que são visões. Ele disse, mas agora, quando Deus quis usar o seu dom, Cristo, ele pegou o Cristo e disse, agora espere, deixe essa casa. Você sabe que casa que é, a casa onde ele ficava, que era a casa de Lázaro.
Jesus ele tinha ele era amigo de Lázaro. Jesus era a pessoa que dormia na casa de Lázaro. Eram próximos. Então Deus disse, quando Deus quis usá-lo, quando Deus quis usar Cristo, ele pegou Cristo e disse, agora, espere, deixe esta casa, e vá e saia por 4 dias. Imagine uma coisa, você está com a sua família, com seus amigos, pessoas próximas na sua casa, e tem pessoas ali, você tem a sua esposa que depende de você, você tem seu filho que depende de você. E muitas vezes a sua esposa ou seu esposo está enfermo, não pode trabalhar. Aí Deus diz para você, deixe essa casa e vá e saia por 4 dias. O que os vizinhos vão dizer? Ah, ele abandonou a mulher. Aonde? Porque para cuidar da nossa vida, existem muitas pessoas. Mas para resolver o seu problema, nesse momento você está sozinho. Aonde já se viu, abandonou a família e foi pescar. Foi passar uma semana no sítio. Imagina o pensamento, o que pensaram de Jesus. Deixe essa casa e saia por 4 dias. Eles vão enviar por você, mas você não irá, porque Lázaro irá morrer. Deus conversando com Jesus. Porque tudo que Deus falava, Jesus fazia. Está entendendo? Aonde eu quero chegar? Levando para Enoque. Tudo que Deus falava, Enoque fazia. Voltando para Jesus. Tudo que Deus falava, Jesus fazia. E agora a noiva? A noiva não é um tipo de Enoque? Enoque não é um tipo da noiva? Então tudo que Deus falar hoje, a noiva faz. Tudo que Deus pedir hoje, a noiva faz. Vocês estão entendendo a perfeição? Deus é perfeito em 3. Aqui você tem Enoque. No começo você tem Enoque. No final você tem a noiva. E no centro do caminho está Jesus. E Deus nele. E a obediência tem que prevalecer. Eles vão enviar por você, mas você não irá. Porque Lázaro irá morrer. Olha, sua esposa vai morrer. O seu sogro, ele vai procurar você para que você volte para casa, mas você não vai. Seu filho está prestes a morrer. Eles vão procurar por você, mas você não vai. Aí vamos ver se você é obediente ou não. Observe a situação que estava Lázaro e Jesus não foi. Porque o Pai estava no controle da situação. No controle da situação. Lázaro irá morrer. E no 4º dia, você retorna. Você irá encontrar uma pedra colocada sobre a sepultura. Eu receberei glória para mim mesmo. E eu quero que você os leve a tirar a pedra. E depois fale. Então ele tinha que voltar depois que a tragédia tivesse acontecido.
Então, muitas vezes, parece que a tragédia tomou conta da sua vida. Mas é nesse momento que Deus entra em cena e ressuscita tudo que estava te prejudicando. Tudo que estava prejudicando você. Tudo que estava prejudicando a sua caminhada. Então, peça para que eles tirem a pedra. E depois fale. E quando você falar o nome de Lázaro, ele sairá. Olha que tremendo. Então Deus estava falando para Jesus tudo o que ele precisava fazer. Estamos dispostos a ouvir de Deus hoje tudo o que ele precisa dizer? E fazer tudo o que ele precisa? Tudo que você precisa para agradar ao Pai? Observe as condições de Jesus e a sua. As condições de Enoque e a sua. Você tem que estar na mesma prateleira. E quando você falar o nome de Lázaro, ele sairá. Ele surgirá. E o que Jesus fez? O irmão Brana disse, Jesus, obediente ao Pai, nada faz, ou nada fez. Ele disse, até que o Pai lhe mostrasse primeiro, ele não podia fazer nada. O Pai tinha que lhe mostrar primeiro em uma visão. A Bíblia diz isso? Amém? Quantas leram isto essa semana? Desde que estamos falando sobre isso. São João 5,19. Sim, Senhor. Jesus disse, eu não faço nada de mim mesmo. Eu não faço nada de modo algum, até que o Pai me mostre primeiro. E depois que o Pai te mostra, Jesus, ele diz, então eu faço o que ele me diz. Eu não faço nada, a menos que ele me mostre. Isso mesmo. Jesus disse isso. Ele disse a verdade? Ele tinha que dizer, ele tinha que levar as palavras do Pai, ele tinha que dizer a verdade. Agora você tem o exemplo completo. Eu mostrei para você Enoque, mostrando que você é um tipo de Enoque, a noiva é um tipo de Enoque. E ambos, Enoque e a noiva, eles tinham um exemplo, que agora é o nosso Senhor Jesus Cristo aqui. Mas como que Enoque estava seguindo, tendo Jesus como exemplo, se Enoque foi antes de Jesus? Mas o mesmo Deus que estava em Jesus, estava em Enoque. O mesmo Deus que estava em Enoque é o mesmo Deus que está na noiva, é por isso que ela é um tipo. É por isso que ela não faz nada. É por isso que ela não é suja, ela não é imoral. Deus está aqui para limpar você. Se você é parte da palavra, Deus está aqui para te limpar. Amém, amados? Deus está aqui para nos limpar. Deus está aqui para nos controlar. Deus está aqui para nos corrigir. Existem períodos. Deus precisa tirar a sujeira de você, como ele fez com Moisés. O irmão Brando disse agora, observe Moisés. Observe. Moisés serviu a Deus somente 40 anos. Amados, Moisés viveu 120 anos. 120 anos, ele serviu a Deus 40 anos. Aí o irmão Brando explica para você de que forma foi isso. O irmão Brando diz, os primeiros 40 anos,
ele estava obtendo uma educação. Então, quando ele foi para o Egito, ali sobre a tutela, sobre os cuidados do Egito, de Faraó, ele foi um homem estudioso, e ali ele estava obtendo a sua educação, o seu entendimento eclesiástico. Mas só que aquele entendimento não serviu. Deus precisou tirar Moisés do Egito. Precisou acontecer aquele crime ali. Moisés matou um egípcio e fugiu. E depois Deus teve 40 anos para tirar todo aquele aprendizado errado que Moisés teve. Nisso já chegaram o quê? 80 anos. Ele teve 40 de aprendizado dentro do Egito, mais 40 anos fora do Egito, onde Deus estava o limpando. E depois que Deus limpou, Deus começou a trabalhar através dele. Deus começou a usar o seu profeta. Deus começou a fazer o trabalho que precisava ser feito. E hoje, olha para você. Observe você no começo, quando você chegou na palavra de Deus, quando você chegou na casa de Deus. Deus precisou tirar todo aquele aprendizado. Muitas vezes a pessoa veio de uma denominação. Deus precisou tirar todo aquele aprendizado dele, tirar toda aquela sujeira da pessoa, para fundir, colocar naquela pessoa o aprendizado, o entendimento de quem é Deus. Depois que você agora sabe quem é Deus, agora Deus vai começar a trabalhar através de você. Agora Deus vai estar fazendo com você como foi com Enoque. Agora que você está limpo, você pode aprender de Deus. Agora que você está limpo, você pode ouvir a voz de Deus. Enquanto houver sujeira em você, você nunca ouvirá a voz de Deus. Você ouvirá a voz do mundo. É por isso que você interage com eles. É por isso que você tem amizadinhas com eles. Viu? Muitas vezes, em vez de você pegar a tua esposa ou teu esposo, teus pais, e levar para um ambiente cristão. Não, você vai participar de rodinha de amigo. Você vai almoçar com um amigo que nem crente é. Você está ouvindo a voz de Deus? É claro que não. Por quê? Porque você ainda está sujo. Você não passou pelo processo que Moisés passou. Quando ele aprendeu no Egito e chegou na presença de Deus, teve que ter uma limpeza. Para aí, então, Deus puder agir através dele. Para que Deus pudesse fazer algo através dele. Então, amados, estamos aqui para ser conduzidos. Estamos aqui para ser conduzidos. Temos o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos o exemplo de Enoque, que foi um tipo da noiva, que é você. Amém, amados? Que essas palavras possam ficar infiltradas, colocadas, entendidas por cada um de vocês. Que nós possamos parar e analisar aonde estamos, que hora estamos vivendo. Só podemos entender a hora em que estamos vivendo com o Espírito de Deus em nós, com a palavra de Deus em nós. Jesus diz: Pai, dei a tua palavra a eles, ó Pai, e o mundo os odiou. De repente o mundo está te amando. De repente as coisas do mundo estão amando você. Você está sentindo prazer com o mundo. É porque as coisas do mundo continuam vivas dentro de você. Você ainda não recebeu as palavras de Jesus. Pai, dei a tua palavra e o mundo os odiou, Pai. Por quê? Porque eles não são do mundo. Assim como eu do mundo não sou. Se eles odiaram Jesus e estão amando você, tem alguma coisa errada. Você está compartilhando de algo que Jesus jamais compartilhou. Você está vivendo uma vida que Jesus não viveu. E se Jesus não viveu, Enoque também não.
E se Enoque não viveu, a noiva também não viverá. Então, infelizmente, você precisa fazer uma reflexão e se entregar nas mãos de Deus, para que Deus possa guiá-lo, levá-lo a passos verdejantes, guiá-lo até o limite que o homem pode chegar. E quando você dizer, Senhor, eu não posso mais, aí então ele vai continuar a caminhada. Quando o Enoque não conseguiu mais, continuou caminhando, eu acho que naquele momento as pernas já estavam doendo, o calo já estava tomando conta e o corpo humano querendo parar. E Deus entrou em cena e o guiou até o lar. Amém? E esse mesmo Deus está aqui para nos guiar, para nos levar para casa. O nosso destino não é aqui. O nosso caminho não é aqui. Amém, amados? Que Deus vos abençoe, que Deus os guarde. No nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.